Na Suíça, os engenheiros estão construindo um túnel de 56 quilômetros através dos Alpes. Um túnel tão grande que nunca ninguém tentou fazer algo semelhante antes. Ele será escavado com a maior broca do mundo, mais alta do que um prédio de 3 andares e mais longa do que 4 estádios de futebol, cavando 24 horas por dia durante 6 anos, para concluir o trabalho. O sucesso significará viagens mais rápidas e eficientes para milhões de pessoas. Mas o fracasso pode trazer fogo, desastre e morte. Para muitos turistas, a Suíça é o destino dos sonhos. Para outros, atravessar os Alpes de carro é um pesadelo. Em razão de sua localização central, a cada ano, 14 milhões de caminhões e carros passam pela Suíça, indo e vindo de outras partes da Europa, transformando a rodovia Transalpina em um dos maiores estacionamentos do mundo. Os trens de carga e de passageiros são uma alternativa às rodovias. Mas o sistema ferroviário centenário, há anos, já atingiu sua capacidade máxima. Em 1998, os eleitores suíços decidiram que estavam cansados da poluição e dos engarrafamentos nos belos Alpes e autorizaram uma solução de 11 bilhões de dólares. Uma malha ferroviária de alta velocidade sob os Alpes, ligando a Suíça às principais cidades europeias e destinada a bater recordes mundiais. A rede de túneis proposta desafiou uma equipe multinacional de especialistas a pensar mais alto do que nunca. Os túneis são fascinantes e cada um é diferente. Você tem que partir dos princípios fundamentais para saber exatamente o que é melhor para o seu túnel, em determinado lugar e determinada época. As exigências técnicas eram monumentais. O maior túnel já construído através de uma das montanhas rochosas mais instáveis do mundo. O maior desafio de engenharia é o comprimento do túnel. Nós temos muito material rochoso saindo, problemas de logística, de ventilação, segurança, é claro. E isso tudo é um grande desafio, porque nunca se construiu nada assim antes. A malha ferroviária exigia 2 túneis separados, cada um muito maior do que qualquer túnel já construído. O túnel ferroviário Lotsenberg se estenderia 35 quilômetros sob as montanhas do sudoeste da Suíça. 80 quilômetros a leste ficaria o ainda maior túnel Gotthard, que se estenderia por 57 quilômetros através da montanha Gotthard. 3 vezes maior do que qualquer túnel de montanha do mundo. O túnel Gotthard custará mais de 5 bilhões de dólares, o suficiente para construir 17 pontes, como a Golden Gate de São Francisco. O trajeto do túnel será uma linha reta através da base da montanha, permitindo o transporte de carga pesada a velocidades muito maiores. Os trens de carga poderão atravessar a montanha a 160 km por hora, mais do que o dobro da atual velocidade. Os trens de passageiros andarão ainda mais rápido, chegando a 250 km por hora. Mas a velocidade não era a única preocupação do povo suíço. Era preciso um contrato de construção que limitasse o impacto ambiental do projeto e uma garantia de cumprimento dos mais rigorosos padrões de segurança. Por serem tão isolados, os túneis de montanha são especialmente vulneráveis a acidentes. Sem uma ventilação adequada e medidas de segurança, até o menor acidente pode se transformar num inferno em chamas, deixando as vítimas presas dentro deles. Assim, a segurança deveria ser uma prioridade no túnel Transalpino. Mas como o trânsito através dos Alpes suíços estava rapidamente fugindo ao controle, o túnel deveria ser construído logo. Os empreiteiros concordaram em pagar duras penas pecuniárias se cometessem algum erro que atrasasse o projeto. É só manter tudo sob controle, todos conscientes. O mundo todo está nos observando e temos que fazer tudo direito.
Mesmo sem essa pressão adicional, os desafios apresentados pelo projeto do túnel Gotthard já pareciam intransponíveis. Os mineradores terão de retirar quase 22 milhões de toneladas de rochas dos Alpes, o suficiente para encher 16 estádios de futebol. Eles arriscarão suas vidas diariamente em condições extremas. Tudo terá valido a pena se eles chegarem ao outro lado. O tráfego pesado através dos Alpes suíços levou as estradas das montanhas à paralisação. A solução extrema, um enorme sistema de túneis que passaria por entre as montanhas. Com uma extensão combinada de 94 quilômetros, o túnel Gotthard baterá recordes mundiais, se conseguir ser construído. Os mineradores correm contra o tempo e lutam contra a natureza. Como o túnel é muito profundo, as temperaturas internas chegam a 46 graus. Os mineradores trabalham quase no escuro e respiram ar rarefeito e empoeirado. Todos os dias eles arriscam suas vidas. O maior perigo é a falta de oxigênio. Em caso de emergência, de uma explosão, a primeira coisa a ir embora é o oxigênio para respirar, porque estamos debaixo da terra. Nós temos entulho, escavadoras andando para frente e para trás. Elas andam por aí sem parar. É escuro, os operadores não veem as pessoas andando atrás. E se derem ré, podem até atropelar alguém. E o perigo não acaba aí. Os Alpes são uma panela de pressão geológica. No fundo da cordilheira, placas móveis da Terra se empurram, fazendo as montanhas se deslocarem 1 milímetro por ano. O peso esmagador das montanhas só aumenta a pressão. Isso significa que há muito estresse envolvido no solo. Quando você constrói um túnel, está criando um vão, um espaço vazio no meio dessa geologia tensa. As forças naturais da Terra, então, tendem a preencher o vão que você criou. Os desmoronamentos são uma ameaça constante, ainda mais nas áreas macias ou instáveis da rocha. Examinar a formação geológica das montanhas antes da escavação ajuda os gerentes de projeto a evitar surpresas. Você precisa entender de geologia, porque tem que imaginar como será a rocha, que tipo de escavação terá que utilizar, além de calcular os custos e o prazo. Se a rocha for ruim, você demorará mais para atravessar a montanha toda. Os geólogos retiram amostras do fundo da montanha para descobrir que tipo de rocha as brocas podem encontrar. Em vários pedaços, temos rochas como esta, um granito gneiss muito duro, que atravessamos com uma fresa perfuradora. Uma fresa para perfuração de túnel de alta tecnologia, a TBM, montada especialmente para o túnel Gotthard, pode esmigalhar a rocha dura com relativa facilidade. Mas em áreas macias ou instáveis, os mineradores têm que usar as ferramentas tradicionais, furando e explodindo a rocha. As zonas de alta pressão, as áreas molhadas e de rocha esfacelada, apresentam os maiores riscos para os trabalhadores e exigem uma abordagem ainda mais enfadonha. Os geólogos dizem que essas áreas são altamente imprevisíveis. Você tem muita pressão. Água e areia são muito perigosas. Se usar uma TBM ou explosivo nesse tipo de rocha, você terá vários problemas de segurança para as pessoas trabalhando na área. Em 1996, durante os levantamentos iniciais, os geólogos descobriram uma área assim perto do trajeto do novo túnel. A equipe geológica, ao retirar amostras, deparou-se com uma repentina explosão de areia e água. Perfurar uma zona como esta, com tal alta pressão da água, é como estar num submarino 1000 metros abaixo do nível do mar e fazer um buraco nele.
Você espera que a água não entre no submarino, mas corre um verdadeiro risco de vida. Felizmente, ninguém morreu no acidente, mas ele colocou o futuro do projeto em sério risco. Prosseguir sem medidas de segurança adicionais seria impensável, mas os engenheiros estimavam que a estabilização da área custaria mais 600 milhões de dólares. Foram necessários 6 meses de perfuração exploratória antes que os geólogos localizassem uma rota que evitasse a área de perigo. Então encontramos uma rocha totalmente diferente. Encontramos mármore. Não é uma rocha difícil e podemos usar a TBM. Finalmente, o projeto estava pronto para seguir adiante, mas ainda havia problemas para resolver. Construir um túnel único, grande, com 2 conjuntos de trilhos dentro, era a proposta mais econômica. Mas este design tinha uma falha fatal. Se o trem descarrilasse dentro do túnel, poderia se chocar com um trem vindo ou bloquear o túnel nos 2 sentidos. Os projetistas também consideraram um sistema de 3 tubos, como aquele usado no túnel do Canal da Mancha. O canal tem 2 túneis individuais, um para cada direção, e um pequeno túnel central para emergências. O terceiro túnel mostrou-se um salva-vidas. Na noite de 18 de novembro de 1996, um trem com vários vagões de carga entrou no canal, partindo da França. O condutor não sabia que um dos vagões tinha pegado fogo. No momento, havia 6 trens no canal, sendo 2 de passageiros. Após 19 quilômetros de percurso, o condutor parou o trem. No pânico para sair, os passageiros lutavam para encontrar as saídas em meio à nuvem de fumaça. Finalmente, todos conseguiram chegar ao túnel central de emergência. Os passageiros tiveram muita sorte. O fogo foi tão intenso que derreteu parte do revestimento de concreto do túnel. 2 pessoas tiveram intoxicação por inalação de fumaça. Mas graças ao túnel central de emergência, ninguém morreu. O acidente também reforçou a importância das medidas de segurança para os projetistas do túnel ferroviário Gotthard. Você nunca terá um túnel livre de riscos. Você tem que projetá-lo para enfrentar os riscos previsíveis. Mas no final do dia, há coisas chamadas emergências, e você precisa ter um plano para elas, qualquer que seja a situação que enfrente. Os engenheiros suíços cuidadosamente colocaram as coisas na balança. Um sistema de duto simples seria perigoso demais, mas um sistema de 3 tubos era caro demais. Então, eles chegaram a um acordo. Um tubo duplo, com túneis separados para a ida e para a volta, reduzindo o risco de uma colisão frontal. Para aumentar a segurança, eles abriram ligações entre eles, a cada 325 metros, possibilitando um maior acesso às equipes de emergência. 2 cruzamentos ao longo dos trilhos permitirão que os trens mudem de túnel em caso de emergência. Finalmente, 2 estações de emergência em cada túnel servirão como saídas à prova de fumaça e pontos de evacuação para os passageiros. Se um incêndio for detectado, os computadores no centro de comando guiarão os trens diretamente para a estação de emergência mais próxima, garantindo a segurança dos passageiros. Um par de ventiladores gigantes nas portas levarão ar fresco e puxarão a fumaça.
Este deverá ser o túnel mais seguro jamais construído, pelo menos em teoria. Agora que os engenheiros têm um projeto viável, eles necessitam traçar o trajeto correto do túnel. O projeto previa enormes presas de perfuração que viriam dos dois extremos da montanha se encontrando no meio. Um erro de 15 centímetros forçaria os operários a cavar novamente centenas de metros para voltar ao traçado. Então, para garantir os mapas mais precisos, os engenheiros recorreram ao GPS, Sistema de Posicionamento Global. Receptores de GPS foram posicionados nas estradas norte e sul do túnel, bem como em 3 pontos intermediários ao longo do trajeto do túnel. Em seguida, 4 satélites de GPS em órbita geossincrônica emitiam sinais para os receptores, que identificavam as coordenadas exatas, latitude, longitude e altitude. Como o trabalho era enorme, os engenheiros resolveram perfurar a partir de 5 pontos de partida distintos. É um novo sistema ou uma nova maneira de escavar um túnel tão longo. Nós levaríamos 20 anos para nos encontrar porque é comprido demais. Com essas medidas, aceleramos de 6 a 10 anos a fase de escavação. Foram construídas bases em cada ponto de partida, que incluíam alojamentos para os operários, um restaurante e um sistema de transporte de massa. Eles também terão um papel crucial para minimizar os danos ambientais. Para evitar que a escavação poluísse grandes fontes de água pura presas dentro da montanha, foram construídas usinas de tratamento de água em cada base, para retirar os agentes de contaminação e direcionar a água purificada para os rios vizinhos. Mas e as 22 toneladas de rochas retiradas da montanha? Fábricas em cada base reciclarão as rochas, produzindo o concreto para as paredes do túnel. Elas terão que fabricar 7 milhões de toneladas de concreto, o suficiente para asfaltar uma estrada de 8 pistas com 480 quilômetros. Com a infraestrutura instalada, uma equipe multinacional de 1.800 funcionários foi contratada para terminar o trabalho. Entre eles, os técnicos especialistas em explosivos e operadores de máquinas mais famosos do mundo. A primeira tarefa, construir acessos ao túnel para transportar trabalhadores e equipamentos para o local de trabalho no fundo da montanha. Os operários entrarão na montanha de trens, ônibus e até elevadores. A maioria dos acessos ao túnel foi aberta na lateral da montanha. Mas um dos pontos de partida fica 800 metros acima do centro do túnel. O caminho mais curto estava logo abaixo. Foi criada uma abertura com o dobro da altura do edifício Empire State de Nova York. Durante a construção, os trabalhadores, pedras e equipamentos tiveram de ser transportados dentro de um grande balde. Após 18 meses de corrida contra o relógio para chegar ao fundo, o balde finalmente foi substituído por um elevador industrial.
Cada um dos 4 cabos do elevador pesa 9 toneladas. Juntos, eles içam até 46 toneladas, o suficiente para erguer um vagão de trem cheio de passageiros. A construção continuará 24 horas por dia, por 12 anos, para cumprir o prazo. Mas, mesmo nesse ritmo, o projeto seria impossível sem uma fresa de perfuração de túneis. Só a broca tem quase 10 metros de diâmetro. E o restante é da altura de um prédio de 3 andares e do comprimento de 4 estádios de futebol. Com força total, ela pode escavar 40 metros de rocha sólida em um dia. Mas ela aguentaria 6 anos de escavação constante? Para ter alguma garantia, os engenheiros recorreram à Faculdade de Mineração do Colorado, onde pesquisadores testaram as lâminas individuais, os rolos de liga de aço que estraçalham a superfície da rocha. Para garantir que cada lâmina fosse adequada ao trabalho, foram realizados testes com amostras do local do túnel. Enquanto a lâmina cortava a rocha, a máquina media a força necessária para tal. Os dados que levantamos com os testes nos permitiram criar lâminas que adequassem a fresa de perfuração ao tipo de rocha, tornando-a uma máquina mais produtiva e mais rápida. O teste é crucial. Ainda não. Esta é a mesma superfície. Se as lâminas não forem apropriadas, elas irão se desgastar prematuramente e atrasar o projeto. 58 delas, cada uma com 40 centímetros de diâmetro, foram montadas na cabeça da fresa de perfuração. A cabeça, feita sob medida, foi produzida na Alemanha e trazida para o local do túnel na Suíça. Foram necessários mais 3 meses para que os técnicos aprendessem na fresa. Um tempo valioso estava sendo desperdiçado e a TBM ainda não tinha perfurado 1 centímetro do túnel Gotthard. O maior túnel do mundo e um dos mais ambiciosos projetos de engenharia da história, aberto através dos Alpes suíços, uma das rochas mais duras da Terra, o túnel Gotthard, já empregava um exército de especialistas antes que fosse testado o equipamento mais vital para o projeto. Em novembro de 2002, engenheiros, mineradores e políticos se reuniram nas profundezas dos Alpes para ver se a fresa de perfuração de túneis, a TBM, realmente iria funcionar. De repente, o motor de 4.700 cavalos ganhou vida. A enorme cabeça laminada funcionava como previsto, esfacelando o granito sólido em pequenos pedacinhos. Por mais impressionante que seja, a cabeça representa apenas uma parte do músculo da TBM. Um par de presas a mantém no lugar.
Poderosos braços hidráulicos afixados às presas empurram a cabeça para frente, penetrando na rocha. Cada lâmina pode exercer uma pressão de 23 toneladas, o equivalente a 58 carros golpeando simultaneamente uma parede de rocha a 40 km por hora. À medida que a cabeça trabalha, pequenos pedaços de pedra caem em um conjunto de feixes giratórios. Os feixes depositam os fragmentos em uma esteira transportadora que os tira do túnel e os leva para uma fábrica de processamento de concreto. Diretamente atrás da cabeça, um conjunto de brocas robóticas cava buracos na parede do túnel, para uma proteção que não deixe as pedras caírem em cima da fresa. 60 metros atrás da cabeça, um braço robótico borrifa a nova parede com concreto liquefeito. Em questão de segundos, o concreto seca, endurece e adere à parede, evitando os desmoronamentos. Embaixo, uma grua robótica coloca no lugar segmentos de concreto pré-moldados. Em cima